Fala, Nação Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar sobre o treinador rubro-negro Odair Hellmann, que foi expulso mais uma vez na partida de ontem contra o São Paulo no estádio do Morumbis. E essa expulsão me trouxe uma grande preocupação e uma série de pensamentos que eu gostaria de dividir com vocês. Porque a essa altura do campeonato, já me parece bastante evidente que existe um excesso no comportamento do Odair Hellmann na beira do campo. E eu não faria, não é do meu perfil, uma afirmação dessa natureza sem ter números para me respaldar. Então eu fiz um levantamento rápido sobre a passagem do Odair no comando atlético em termos disciplinares. E o que eu descobri foi o seguinte: desde que o Odair foi anunciado oficialmente como técnico do Atlético no último dia 21 de maio, há exatos 72 dias, o Furacão disputou 12 partidas pela Série B e pela Copa do Brasil. Uma pela Copa do Brasil, 11 pela Série B. Nessas 12 partidas, em 4, ou seja, em uma a cada 3, o Odair Hellmann foi advertido com pelo menos um cartão amarelo, e em 2 dessas 4 partidas, o Odair recebeu uma advertência dupla, o que significou, evidentemente, a sua expulsão de campo antes do apito final. Além disso, em uma partida o Odair cumpriu suspensão contra o Remo pela Série B. E nas outras 7 partidas, o Odair acabou não sendo advertido. Uma coisa que me chamou a atenção é que dessas 7 partidas sem receber um cartão amarelo, 5 foram imediatamente seguintes à suspensão que ele cumpriu pela expulsão contra o Atlético Goianiense na sua terceira partida no comando do Atlético. Então me parece que a suspensão naquele momento serviu para acalmar pelo menos um pouco o Odair, e que recentemente ele retomou essa tendência. Ele foi advertido contra a Ferroviária, aí não foi contra o América Mineiro, e ontem foi expulso contra o São Paulo. E para que a gente possa entender o que esses números significam, eu trouxe 2 comparações aqui rápidas para ilustrar o motivo da minha preocupação. Em 19 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador do Atlético Paranaense que mais recebeu cartões amarelos foi o Filipinho, que foi advertido 5 vezes. Se você considerar que nas expulsões o Odair recebeu 2 cartões amarelos, ele recebeu 6 cartões em 12 partidas. É um número maior do que o Filipinho, e o Odair não entra em campo para cometer faltas nem para dar carrinho em ninguém. Então não se justifica o Odair com a boca conseguir produzir o mesmo número de advertências que um volante marcador. Além disso, na Série B como um todo, não somente entre jogadores do Atlético, quem mais foi expulso foram 3 jogadores, não vou mencionar aqui nominalmente porque não interessa, mas cada um deles recebeu 2 cartões vermelhos, ou seja, o Odair em 12 partidas conseguiu igualar esse número. E, gente, isso é preocupante, isso mostra desequilíbrio emocional. Como é que o Odair, na posição de liderança, vai cobrar tranquilidade dos jogadores se ele, na área técnica, não mostra um mínimo de autocontrole? A gente percebe ele reclamando, confrontando, principalmente a arbitragem o tempo inteiro. E eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, porque eu sei que isso vai surgir nos comentários em algum momento, que recriminar esse excesso do Odair, principalmente em relação à arbitragem, não significa defender que haja apatia na área técnica. O técnico tem que jogar junto. Se você for pegar hoje os principais treinadores da elite do futebol mundial, se você for pegar o Pep Guardiola, o Jürgen Klopp, o Antônio Conte, enfim, escolha um técnico da sua preferência, a grande maioria desses profissionais tem um comportamento ativo na área técnica. Incentivando, orientando, corrigindo, cobrando, celebrando quando alguma coisa boa acontece, reclamando quando alguma coisa ruim acontece, quando a arbitragem comete um erro, mas dentro de certos limites que permitem que eles estejam na área técnica. O Odair tem falhado nesse quesito. E o que me chama muito a atenção é que nos 2 casos em que o Odair foi expulso, não foi por um descontrole pontual, não é que ele ofendeu o árbitro e recebeu um cartão vermelho direto. Não, nos 2 casos o Odair, advertido, não conseguiu ter o sangue frio de entender que ele não poderia continuar reclamando, sob pena de deixar a equipe sem treinador dentro de campo. Ontem, por exemplo, numa partida importante. Eu acho assim, importante no sentido
de que pode gerar uma premiação importante para o orgulho do torcedor, que gostaria de ver o Atlético avançando na Copa do Brasil, mesmo que a Série B seja uma prioridade para o clube de maneira compreensível. Então, o Atlético precisa, nesse momento, e o Odair precisa compreender isso, de uma liderança emocionalmente estável e que esteja disponível. E o Odair não vai conseguir estar disponível sendo expulso ou cumprindo suspensões com a frequência que isso tem acontecido. Não é natural. O Atlético não pode ter no seu comando um técnico que perde o controle com tanta facilidade. Então, é um sinal de alerta, é um sinal que precisa ser observado. A grande questão, e eu teria batido mais forte no vídeo de hoje não fosse por isso, é que na entrevista coletiva de ontem o Odair Hellmann prometeu, diz que prometeu para si mesmo, né? Se pediu desculpa aos torcedores e afirmou que prometeu para si mesmo que não mais seria expulso, que se controlaria. Então, em vez de criticá-lo, em vez de dar pancada num técnico que faz um trabalho razoável no comando atlético, não quero a demissão do Odair, quero deixar que fique bem claro, quero deixar isso bem claro. Eu vou observar o que vai acontecer nas próximas partidas, mas o que aconteceu até agora é muito ruim em termos disciplinares no trabalho do Odair, ele precisa se controlar e não pode continuar acontecendo. Quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham desse comportamento do técnico Daniel Hellmann na área técnica. Vocês acham que ele tá exagerando, que ele não tá exagerando? Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo, eu tô sempre de olho em tudo aquilo que vocês comentam. E se você tá chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like no vídeo de hoje, hype o vídeo de hoje, se inscreva no canal Tretes. O objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos, e se isso acontecer, vai ter uma série de conteúdos e premiações para os inscritos aqui do canal. Então é isso, gente. Eu volto a falar do Atlético Paranaense na Tretes na próxima segunda-feira. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.